Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Sérgio Jacomino. Ele é bacharel em Direito, faz doutorado em Registro Civil na Unesp, é oficial do 5º Registro de Imóveis da capital e é o atual presidente do IRIB, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, entidade que representa todos os registradores do país. Doutor Sérgio, o IRIB é considerado uma referência em direito imobiliário no Brasil. Há quanto tempo existe a instituição? A instituição foi fundada em São Paulo em 1974. Portanto, são 29 anos prestando serviço aos registradores e à sociedade. E quais as publicações que vocês editam atualmente? Atualmente a gente tem um catálogo bastante diversificado. A gente tem uma revista técnica com conteúdo mais acadêmico, coeditada pela Revista dos Tribunais, que é a Revista de Direito Imobiliário. É uma revista periódica que já está no ano 25, ela é semestral e traz artigos doutrinários a respeito de direito registral imobiliário, sobre direito notarial e especificamente sobre direito imobiliário. Nós temos também uma revista que tem um caráter informativo, que é a revista, o Boletim do IRIB em Revista, que também é uma publicação periódica, mensal do IRIB, que já está no número 305, 306. Temos também uma coleção com um importante editor brasileiro, que é o Sérgio Fabres, de Porto Alegre, que é uma coleção chamada IRIB em Debate, que são livros, são monografias sobre temas de direito registral, notarial e imobiliário. Além dessas publicações, nós temos cadernos técnicos de orientação técnica e profissional, dirigida especificamente para o registrador imobiliário brasileiro. São cadernos com referências e indicações técnicas para o exercício da sua atividade profissional. Além dessas publicações, nós temos também um boletim eletrônico, também um periódico que é encaminhado a todos os assinantes, que versa também sobre a nossa área de atuação, que é direito registral. Vocês têm um site, né? Me fala um pouco do site do IRIB, considerado o mais completo acervo de informações de registro imobiliário, até da América Latina, né? É verdade, o IRIB tem um site, é www.irib.org.br, que qualquer interessado nessas matérias de direito registral, de direito notarial, imobiliário, pode acessar. O acesso é gratuito, pode-se assinar a publicação a que me referia, que é o boletim eletrônico, e aquele que assinar passará a receber por e-mail esta publicação sem qualquer ônus. Inclusive, nós temos um trabalho, que é um programa dirigido especificamente para o meio acadêmico. Nós temos, ultimamente, recebido demandas desse segmento. São estudantes da área de direito, principalmente, mas o pessoal da área de cadastro, que tem estudado a integração entre o cadastro e o registro, tem demandado muito o IRIB para consultas técnicas, né? A imprensa também fica convidada, porque ali há informações precisas sobre essa atividade que é tão desconhecida entre nós, não tem assim uma divulgação social, as pessoas não conhecem o que é, na realidade, o cartório. Existe muito mito, existe muita desinformação também, né? Eu entrei no site e vi que vocês têm um link para ouvidoria, é um serviço de ouvidoria que existe no site. Como que funciona? É muito solicitado? É uma iniciativa recente. O IRIB, eu tenho notado, se encontrava, digamos, em si mesmado. Então, nós resolvemos abrir um canal para que a sociedade pudesse se manifestar a respeito do seu relacionamento com essa instituição tão importante na cultura jurídica brasileira, que é o cartório. O seu cartório de registro de imóveis está aberto. Há um canal de comunicação para críticas, sugestões, para orientação também, né? Eu pedi para a ouvidora que me fornecesse uma estatística, porque o trabalho, como se sabe, de ouvidoria importa na independência do profissional para poder encaminhar e estabelecer até uma relação crítica com a própria entidade, com a instituição. Eu recebi uma estatística aqui e desde setembro do ano passado, quando foi criado esse serviço de ouvidoria, então, por exemplo, informações, hoje 62,5% da demanda é
relativo a informações técnicas. Reclamações, nós temos 15%. Elogios, quem elogia o serviço hoje está na casa dos 10%. Sugestões, 7,5%. E outras solicitações que não estão assim catalogadas especificamente são 12,5%. Atualização de dados, pedidos de prestação de serviços específicos associados, né? Porque esse é um aspecto importante. A ouvidoria ela é bifronte. Ela está dirigida ao público interno, que são os registradores, que são os sócios natos, os sócios do IRIB. E também há um aspecto externo, em que a ouvidoria atende às demandas da população a respeito dos serviços de registro de imóveis, especificamente. Então, esses dois aspectos estão ainda se mesclando. A gente pretende divulgar melhor a ouvidoria para que ela possa prestar efetivamente seu serviço, né? O IRIB tem feito convênios, firmado intercâmbios assim, de cooperação técnica ou troca de informações? Isso é um aspecto muito importante. Eu tenho ouvido, de maneira até insistente, a tese de que cartórios existem só no Brasil. Isso é mais um mito, dentre vários, que existem a respeito da figura cartório. Na verdade, o registro imobiliário, ou o cartório de registro de imóveis aqui no Brasil, é uma instituição universal. Se encontra em todos os países desenvolvidos do mundo. Existe na Espanha, existe na Alemanha, na Suíça, em Portugal. Existem registros de imóveis em toda a parte do mundo. Inclusive, especificamente em relação ao leste europeu, que vem de uma experiência de economia planificada, né, em que os registros imobiliários, em um determinado momento, foram extintos. Estes países do leste europeu hoje estão adotando os sistemas de registro de imóveis que são adotados nos países da Europa Ocidental e também do Brasil. O Brasil foi convidado pela Federação Russa para oferecer exemplos da organização do registro imobiliário, que sirva de referência para a reorganização do registro imobiliário no leste europeu. Então, nossos convênios hoje, nós temos um convênio com a Espanha, que tem um sistema de direito registral e de registro imobiliário extraordinariamente desenvolvido. Nós temos convênio com o Uruguai, temos convênio com a Argentina. Agora, em março, estarei indo para o México para formalizar um convênio com a Academia de Direito Registral do México e com o governo, para que as nossas experiências possam ser trocadas, para que haja um intercâmbio técnico, científico, não é? Para que nós possamos, inclusive, conhecer a realidade desses países. A palavra cartório, de certa forma, traz um certo ranço linguístico, é uma palavra tipicamente portuguesa, mas a estrutura de tutela de direitos relativos à propriedade, essa tutela pública, não é? Se encontra em toda parte, não com o nome de cartório, porque cartório é uma palavra tipicamente portuguesa, não existe cartório em espanhol, não existe cartório em francês, em italiano, mas seguramente a instituição registral existe em todos esses países. Este é um aspecto muito importante, dizer, olha, não existe cartório fora do Brasil. Talvez não exista com o nome cartório, que aliás é uma palavra tipicamente portuguesa, com boa fonte latina, mas é uma expressão da língua portuguesa propriamente. Mas sistemas registrais, estes sim, usar em todo o resto do mundo. Muita gente pensa que cartório passa de pai para filho, né? Como que é isso hoje em dia? Isso é mais um mito. Eu diria que, quando se fala em cartório, se abre a arca dos mitologemas. O mitologema do direito hereditário, que passa de pai para filho, de que cartório só existe no Brasil, de que os custos relativos ao registro da propriedade são abusivos, que os serviços são burocráticos, que eles não têm importância social e econômica. É inacreditável, Patrícia, que jornalistas especializados, que pessoas que têm esclarecimento ou que deveriam ter esclarecimento sobre aspectos econômicos envolvidos com transações imobiliárias, venham reproduzir este preconceito que está relacionado com a importância ou a desimportância do registro imobiliário. Então, olha, para atacar cada um desses mitos, o cartório não é hereditário. Eu sou um exemplo, e
posso citar centenas de outros, de ter me submetido a um concurso público, assumir a condição de registrador por um concurso feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Como eu, existem centenas de colegas. O que houve, na verdade, é que, num certo período histórico, aqui, falo especificamente de São Paulo, os cartórios não eram providos imediatamente, havia uma indefinição legislativa. Isto acabou acarretando que muitos cartórios não fossem providos tão logo eles vagassem. Mas essa situação acabou. A Constituição enterrou de vez todo tipo de possibilidade de se manter à frente do cartório sem um concurso público. Então, hoje a Constituição Federal diz, vago o cartório, vagado a delegação, vagada a delegação, o cartório tem que ser submetido a um concurso público no prazo máximo de 6 meses. Então, os cartórios são providos por concurso rotineiramente. Nós estamos aqui hoje em pleno desenvolvimento do 2º concurso aqui no estado de São Paulo, que é um concurso realizado pelo Tribunal de Justiça. É um certame muito sério, participam os mais preparados, e a esperança que eu tenho é que este mito, pouco a pouco, venha a ser sepultado, ultrapassado pela realidade. E essa crença de que o dono de cartório é rico, todo mundo acha que o titular é milionário, o que você acha disso? Esse é outro mito, confundir o dedo com a lua. Você aponta, diz, olha, lá existe um cartório que é milionário, mas se esquecem que o sistema é muito mais do que um caso episódico que pode ocorrer e ocorre. Eu, particularmente, saí daqui de São Paulo, fui visitar o Rio Grande do Norte, onde realizamos um encontro nacional no ano passado. Mas eu não estive só em Natal para fazer aquele encontro. Eu fui ao interior, fui à região do Seridó, eu peguei uma van e visitei os pequenos cartórios, e eu verifiquei que a situação no país, de um modo geral, é assim desesperadora, porque os cartórios foram perdendo pouco a pouco atribuições. Tantas foram as gratuidades que lhes foram impostas, que hoje os cartórios sobrevivem, os pequenos cartórios, a duras penas. Então, precisa haver um certo tipo de compensação. Veja, o registro civil, que é obrigado a trabalhar sem remuneração por força legal, tem que haver uma forma de retribuição pelo serviço prestado. É um mito dizer que todos os cartórios são milionários. Isso não é verdade. Eu diria que existem cartórios excepcionais, mas isso é uma exceção à regra. A regra é que o serviço é prestado por bons profissionais que são remunerados adequadamente. Muitos são remunerados abaixo do que seria recomendável. Agora, uma proposta recorrente de passar os cartórios para as prefeituras. O que você acha disso? Eu acho o seguinte: decreta-se nesta data que os cartórios estão extintos. Daqui a meia hora, decreta-se que, a partir de agora, os cartórios estão criados, porque ela é uma necessidade social. O cartório é uma necessidade social. Se a sociedade entender que os cartórios devem estar na prefeitura, então vamos lá, vamos discutir a reforma constitucional e vamos passar os cartórios para as prefeituras. Mas será que é isso que a sociedade quer? Será que os cartórios dentro da prefeitura não serão cartórios dentro de cartórios? Esta é uma pergunta que a sociedade precisa se fazer, mas precisa haver uma certa honestidade intelectual no debate. Porque dizer que o cartório é um enguiço burocrático e só por isso, passando para a prefeitura, ele vai ser purgado de todos os defeitos, que nós reconhecemos também, há defeitos. Isto é uma inverdade. Você vai reinventar a roda, mas com grandes prejuízos, porque o registro no Brasil foi criado em 1846, foi instalado. Ele foi criado, na verdade, por uma lei de 1843. Em 1846, se sentiu a necessidade de um sistema de publicidade. Agora, esse sistema vem se desenvolvendo ao longo dos anos, é uma instituição muito secular, não é? Atravessamos mais de um século. Então, queremos destruir esse edifício para reinstalar esse edifício debaixo da prefeitura, com todos os problemas que a administração pública enfrenta, que não dá conta
das suas atribuições básicas. Este é um sistema que funciona, é economicamente, para quem tiver interesse, é possível demonstrar que é economicamente vantajoso para a sociedade manter o sistema tal qual ele se acha hoje, e não passar para a prefeitura. Mas isso é uma opção política, assim como pode passar para a delegacia de polícia, pode passar para o hospital das clínicas, tanto faz, o registro vai ser o registro, vai ter que ter registro de imóveis, uma hora ou outra alguém vai ter que chegar a essa conclusão. Doutor Sérgio, as pessoas reclamam muito que cartório é um serviço burocrático, que você fica em fila, perde muito tempo. Eu queria assim, saber o que foi feito até hoje para a modernização dos cartórios. Eles são informatizados, hoje em dia se perde menos tempo. Como que é isso? Muitas são as críticas, que é o império do carimbo, papelório, papelama, mar de papel, burocracia desnecessária. A gente está cansado de ouvir isso, e esta é uma inverdade. Os cartórios realmente estão se modernizando. Essa crítica é sempre um pouco obtusa, porque, veja bem, eu costumo usar uma imagem. Não é porque caiu um avião que nós vamos decretar no dia seguinte o fim da aviação civil. Pode haver cartórios com problemas, e os órgãos de fiscalização estão aí para fiscalizar e punir os responsáveis, porque o cartório tem um órgão externo de fiscalização, existe um controle externo, que é uma coisa salutar. A sociedade organizada fiscaliza o funcionamento dos cartórios, e não é ninguém, nada mais do que o Poder Judiciário que faz isso. Então, nós temos uma fiscalização muito severa, muito correta do Tribunal de Justiça. Ora, os cartórios estão se modernizando. Nós temos alguns projetos aqui mesmo no IRIB que são muito importantes. Nós fizemos um contrato com a Fundação Vanzolini, da Universidade de São Paulo, para o estabelecimento de normas técnicas padrão. São chamadas de normas de procedimento, né? São normas de boas práticas no registro de imóveis, na informatização do registro de imóveis. Por quê? Porque os cartórios de registro de imóveis, eles foram pioneiros na informatização. Hoje nós estamos experimentando uma nova revolução, porque todos os cartórios estão informatizados, mas nem todos os cartórios estão integrados na internet. O que nós queremos é trazer a informação dos cartórios mais perto do cidadão, que é o destinatário final da informação dos cartórios. Então, para isso, nós fizemos um contrato e um convênio com o SERPRO, que é o órgão encarregado, gestor da ICP Brasil, que é aquela infraestrutura de chaves públicas criada pelo governo federal, né, que é a medida provisória. Então, nós estaremos integrados nessa infraestrutura de chaves públicas para atuarmos na internet prestando informações seguras, porque estarão certificadas, haverá assinatura digital, os documentos eletrônicos serão autenticados, certificados, com todo aquele procedimento de criptografia que guardam de uma segurança satisfatória a integridade daqueles documentos. Então, os cartórios estão se desenvolvendo, existem pesquisas independentes que estão sendo feitas para que a informatização se dê de forma orgânica. Este é um problema que os cartórios enfrentam, não existe organicidade. Quer dizer, o cartório ele é uma instituição de cunho nacional, mas existe uma regulação estadual. E se a gente for enxergar bem, quase que existe uma regulação local, o que torna, de certa forma, disfuncional a integração entre os vários cartórios. Então, nós estamos reconhecendo essas dificuldades e estamos tentando superar através da internet. É justamente uma invenção extraordinária que usada pela sociedade, pode trazer enormes benefícios. Porque hoje em dia, assim, essa informatização já envolve, por exemplo, tudo que você tem aqui no seu cartório está informatizado, uma certidão microfilmada, não sei como que seria isso. Quer dizer, os arquivos são todos eletrônicos? Olha, os cartórios foram os pioneiros na microfilmagem no Brasil.
Em 1969, quando se discutiu a introdução de procedimentos micrográficos, os cartórios foram chamados pelo Ministério da Justiça e, desde aquele primeiro momento, foram pioneiros nesta nova tecnologia. Todos os cartórios de São Paulo, das grandes cidades pelo menos, né, tem todo o seu acervo microfilmado. Agora, nós experimentamos uma nova revolução, uma nova etapa de modernização dos serviços, que é relativa à digitalização dos documentos. Hoje o meio não é mais um microfilme, hoje o meio é eletrônico, embora o microfilme continue sendo utilizado porque é um meio provado, técnica e provado pelo tempo. Nós temos microfilmes já com 50 anos